Tudo bom, minha síndica, meu síndico? Muito bom estar aqui com você hoje. Me chamo Wagner Lessa, sou CEO da Vila Fácil e também idealizador do Resenha Síndico Nacional. Mais um podcast hoje sendo realizado por nós e eu queria agradecer a sua audiência, a sua participação aqui com a gente. E para que esse podcast pudesse estar acontecendo, eu gostaria muito de agradecer previamente a todos os apoiadores e patrocinadores deste podcast. Começando a nossa realização Vila Fácil, a Thaís da Hora, nossa produtora. Beijão, Thaís, que está produzindo todo o resenha. Ao Grupo Pé Direito, nosso comercial hoje através do Vitão. Vitão, forte abraço, está atendendo a todas as empresas que vão participar do nosso Resenha Síndico Nacional. E, é claro, os nossos apoiadores. O Grupo Tel Aviv, empresa de facilities e prestação de serviços na área de terceirização, que já estão há muito tempo no mercado. Além deles, o Cicobi, que é uma solução financeira para o seu condomínio. Então, não deixem de pesquisar eles na internet, que são os nossos apoiadores. Além disso, nossos parceiros que nos divulgam, que estão com a gente, inclusive, no dia do evento. Nós vamos falar também um pouquinho hoje sobre o Resenha Síndico, que são a ABAD, Associação Brasileira de Administradoras de Imóveis, além do Condonews, um portal super bacana, que leva muita informação, muito conteúdo para vocês, e a Anham Forneria, essa parceria deliciosa. Daqui a pouco está chegando nossa grande patrocinadora aqui, e a gente vai falar muito ainda hoje sobre condomínios, pessoal. E para que esse podcast, como não é realizado sozinho, a gente tem que estar sempre com bons convidados. Então eu convidei hoje aqui para estar comigo um grande síndico profissional, um grande amigo, já atuou comigo inclusive em alguns condomínios, que é o André Marques. André, muito bom ter você aqui. Oi, Wagner, boa tarde, muito bom. Obrigado pela parceria, pelo convite. Bacana, André, muito bom ter você aqui, de verdade. Além dele, um técnico, um advogado especialista na área condominial, o meu amigo já esteve comigo até atuando no mercado, Carlos Feijó. Doutor, muito obrigado por estar hoje aqui. Wagner, obrigado pelo convite, espero que seja um papo bem legal. Vamos sim, pessoal. Então, assim, todo mundo devidamente apresentado, nossos apoiadores aí para que vocês possam conhecer. E hoje vamos falar de um recado, dar um recado, mas de um assunto muito polêmico, vamos dizer assim, né? Algo que nos persegue no dia a dia dos condomínios, né? Quem nunca, né? Que são as assembleias, pessoal. Então nós hoje vamos falar sobre a assembleia híbrida, a assembleia virtual, as assembleias presenciais, né? Que a gente não pode esquecer. Hoje se fala muito da assembleia híbrida, da assembleia virtual, mas tudo começou com as assembleias presenciais, não é isso? Então, pessoal, hoje nós vamos falar e abordar diversos acontecimentos e também conteúdo técnico para esse assunto específico. Então vamos lá, para que a gente comece esse bate-papo, eu queria saber um pouquinho, começando pelo Dr. Carlos Feijó. Beleza. Dr. Carlos Feijó, a gente sabe que hoje as assembleias elas têm que acontecer nos condomínios, não tem jeito, seja anual, a cada 2 anos, e que são assuntos muitas das vezes muito polêmicos. E a gente sabe que também são diversas modalidades agora que você pode ter uma assembleia. E até uma que eu não falei aqui, que são as assembleias permanentes, né? Aquelas que perduram alguns dias para que ela aconteça. Mas antes da gente entrar nessa área técnica, eu queria que o senhor falasse um pouquinho do que o senhor tem visto hoje de mais comum nos acontecimentos da assembleia de uma forma do dia a dia mesmo, né, para que o pessoal possa entender um pouquinho o que é uma assembleia virtual, híbrida. Então, se eu puder dar para a gente um pouquinho desse depoimento do que acontece hoje, tá? Com a palavra, por favor. Wagner, assim, acho que o primeiro ponto importante para a gente tentar entender como é que essa questão de assembleia é relevante é entender que condomínio tem uma regra geral, que ela é jurídica e não jurídica ao mesmo tempo, que condomínio só dá problema quando dá problema. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que o único legitimado a discutir questões que acontecem dentro do condomínio são os próprios condôminos. Então, um exemplo muito comum, um síndico quer fazer uma obra e essa obra tem um quórum previsto em lei, um quórum especial. Digamos, um quórum de 2/3, que é um quórum quase impossível da gente conseguir na prática. É complicado mesmo. Esse quórum é quase impossível da gente conseguir. Então, o síndico tenta, não vai conseguir, mas ele banca, leva para a assembleia e com maioria simples ele vai lá e delibera aquela obra. Aquela obra é executada e tudo mais. Passado ali quase um ano, ele chega numa assembleia posterior e há um questionamento disso, mas as contas dele são aprovadas, aquilo ali passa. Essa assembleia que teve esse quórum errado, que deliberou alguma coisa sem o quórum adequado, se nenhum condômino buscar o judiciário para questionar, aquilo ali vai se consolidar no tempo. E aí é inimaginável pensar que daqui a 20 anos alguém possa entrar com uma ação judicial para dizer, aquele síndico de 20 anos atrás deliberou de forma
equivocada, a obra já está feita, de repente já está precisando até de reforma, vamos mandar desfazer aquela obra, alguma coisa do gênero. Então, assim, isso é um ponto muito importante. Tendo em vista, então, que em condomínio só dá problema quando dá problema, o que a gente tem visto muito nas assembleias? Primeiro, a gente ainda tem uma divisão muito grande de quem quer o presencial e quem quer o virtual, quem quer o eletrônico. Porque, com todo motivo, com toda legitimidade, tem muita gente muito preocupada com a pandemia ainda, e as notícias de mundo de pandemia, mas a gente ainda tem em condomínios uma resistência muito grande à assembleia eletrônica, porque as pessoas têm uma falsa percepção de que a assembleia eletrônica ela vai alijar ela do processo de deliberação. Então, o que as pessoas imaginam? Que a assembleia eletrônica vai funcionar que nem a internet banda larga de casa. Vai cair toda hora, não vai conseguir falar, não vai conseguir se manifestar, e isso cria uma certa resistência. Então, já que a gente entrou nesse tema dos formatos, o que eu tenho visto muito? Eu ainda tenho visto uma dicotomia muito grande entre condomínios que só querem fazer presencial ou condomínios que aderiram de uma maneira brutal à ideia da assembleia eletrônica e que só querem fazer assembleias eletrônicas. Mas eu ainda tenho uma opinião, especialmente pós-lei, a gente vai falar disso um pouquinho mais na frente, né? Mas pós-lei, que agora, vamos dizer assim, regulamentou, consolidou a ideia da assembleia eletrônica, eu acho que a gente ainda tem na híbrida o melhor caminho de transição primeiro. Meio termo. Pois é uma transição, a gente tem que fazer essa transição, é natural. Até para que a gente possa imaginar que uma pessoa que não está adaptada ainda a uma assembleia eletrônica e ao acesso aos sistemas, às plataformas, que ela ainda possa participar e aos pouquinhos, vendo seus outros colegas, condôminos, amigos participando, vão ganhando segurança de participar. E aí a minha opinião, já emito aqui, é que no futuro, na minha visão, a gente só vai ter assembleia eletrônica. Vai parar de fazer sentido a assembleia virtual, vai parar de fazer sentido a assembleia presencial por todo o custo que a assembleia presencial ainda nos traz. Eu acho também que é algo muito novo, né? Nós tivemos agora a lei tem pouquíssimo tempo. Eu já tive, como profissional, realizando algumas assembleias. É aquilo que o doutor falou. Alguns estão tentando já colocar 100% virtual. Então é difícil, porque você ainda tem barreiras, ainda tem cultura a ser construída. Tem condôminos que às vezes você tem 100, 200 pessoas online que você não consegue dar voz a ele. Senão você não termina a assembleia virtual. Mas na assembleia presencial isso acontece também. Isso acontece. Se você parar para pensar, digamos que a gente tem uma assembleia com 100 pessoas. Sim. Se cada uma dessas pessoas resolver usar a palavra por 5 minutos, essa assembleia não vai acabar. Mas aí, doutor, eu tenho uma situação por já participar de algumas. Eu acredito que a presencial, alguns condôminos se sentem mais travados em falar. Isso é verdade. Na virtual, não sei se o André pode dar uma palavrinha das experiências dele, mas na virtual todo mundo quer falar. Você se sente mais confortável. Você já passou por isso, André? Já na virtual também traz uma comodidade para a pessoa estar dentro da sua casa, né? Ela não precisa de se deslocar para ir até onde a assembleia foi convocada. Então, eu acredito que muitas pessoas preferem né, estar em casa fazendo no conforto do lar, né? Fazendo a assembleia. E a assembleia, como o doutor estava falando, a presencial, além dela ser um pouco mais antiga, ela ainda demanda de mais locação de espaço, cadeiras. Custo muito maior, logística. Realmente. Então, assim, como a gente falou um pouquinho realmente da modalidade, eu acredito que é de acordo com o que o condomínio está vivendo no momento. Claro. Né? Existe a modalidade certa para aquele momento do condomínio. É a minha opinião hoje, quando alguns síndicos chegam, Wagner, o que você acha? Vou fazer híbrida, 100% virtual, permanente, vou fazer ela mesmo presencial? Eu sempre digo, depende da situação atual do condomínio. O que é melhor? Você tem uma quantidade ainda muito grande de idosos? Porque se você tiver, talvez seja mais complexo. Por mais que hoje a terceira idade está usando... é mais difícil acessar a internet. Por mais que a terceira idade hoje está inclusa digitalmente, fica difícil essa... E a capacidade de solução de intercorrência é difícil. Porque assim, às vezes até acessar vamos usar aqui uma plataforma de vídeo consegue, mas dá um probleminha, não sabe retomar o sistema. Isso é mais difícil. Como é que retorna? Já aconteceu. A gente gerencia algumas plataformas e já gerenciou 100% digital e a gente começou a ver isso. Às vezes a pessoa caiu a internet do morador. Para ele retornar, pegar o time. Então, aquilo ali é realmente uma coisa que é o que o doutor está falando. A gente tem que evoluir. Para isso, as híbridas, bacana, esbarra um pouquinho nos custos, porque a híbrida você acaba tendo um investimento dos dois lados para o condomínio. Mas, na minha opinião, sim, hoje é a mais democrática. Até porque você consegue ter práticas
após a assembleia, como a realização de uma ata, já que ela teve uma participação física também. Você consegue, a virtual hoje, a gente tem que fazer ela 100% a ata durante, isso também onera, deixa mais custosa e também problemática a assembleia. E falando ainda sobre assembleias, eu queria agora que a gente já falou um pouquinho da parte técnica, saber de vocês dois, começando agora pelo André. André, eu tenho algumas experiências, vou contar hoje para vocês, antes da gente voltar para a parte de leis. O que mais de engraçado que você lembra, assim, que já aconteceu para o pessoal que está assistindo a gente numa assembleia, que você possa contar aí para a gente de um episódio? É claro, sem falar o nome dos santos, mas... do condomínio, né? E do condomínio, mas o que mais que marcou você, assim, numa assembleia, que você possa compartilhar com todos os síndicos e síndicas que nos assistem? Foi há uns 3 anos atrás, mais ou menos, uma assembleia presencial, né? Porque ainda não tinha virtual. Uma moradora desceu, deu o nome para votar, passou tudo direitinho, esqueceu que tinha assembleia. Aí passou, tipo, 2 horas depois, quero que volta tudo de novo, porque eu esqueci do horário. Como é que pode? Como é que pode, né? Ela desceu, assinou a lista de presença, pegou as cédulas e foi pra casa. Se esqueceu e devia 2 estar horas na primeira depois... chamada, né? 2 horas depois ela se tocou, queria que voltasse a assembleia toda. Porque ela esqueceu. Porque ela esqueceu. Meu Deus do céu, que doideira. E você, doutor Carlos, o que ficou marcante eu assim? Eu tenho uns episódios interessantes. Conta aí pra gente. Aquelas assembleias com condomínios muito grandes, né? Sim. E aí, votação polêmica, etc., desceu todo mundo naquela situação. E aí, para tentar fazer o controle dos votos, aí nós até sugerimos, olha, contrata aquele pagerzinho, né? Sim, o eletrônico, é muito mais fácil. Não, muito caro, não vamos fazer? Bom, então qual é a solução que vamos dar? Aí a solução que se deu foi fazer umas plaquinhas, cada pessoa recebia uma plaquinha, e se você tivesse procuração, você escrevia o número de procurações que você tinha na plaquinha. Aí, até na época, eu falei assim, olha, tem que tomar cuidado, porque o pessoal é criativo, isso pode dar problema. Bom, aí, num dado momento da assembleia, as plaquinhas começam a levantar, digamos, tinham 100 votantes. Aí começa assim, 120 votantes, Ué. Aí na próxima deliberação... Eram filhos, votantes, as plaquinhas. 130 votantes. Aí num dado momento, o pessoal falou assim, não, peraí, o que está acontecendo? Cara, o que as pessoas estavam fazendo? Elas viram que o piloto que estavam usando, e cara, estavam rasurando as plaquinhas. Caraca. Bom, conclusão, o caos se instalou. Meu Deus. Recolhe as plaquinhas, como é que vai fazer, como é que não vai fazer. Bom, depois de horas de assembleia, assim, bota aí 2 horas de assembleia, recomeça a assembleia do zero, sem plaquinha. Aí aquela votação nominal assim, você, quantas procurações? Tá, anota. Você, quantas procurações? E aí a assembleia durou umas 5, 6 horas de assembleia. Misericórdia. Não, uma assim que foi uma catástrofe, chegou a ser engraçado depois, né? Não, toda assembleia é uma tragédia. É uma tragédia. Fica divertido. E uma que eu achei assim sensacional, eu estava presidindo a mesa, né? Estava lá como presidente. E aí, naturalmente, você tem uma visão privilegiada quando você está ali como presidente. Você está vendo todo mundo, as reações e tal. Estava lá sentado e tinha um casal, né? E até de idosos assim. E eles tinham direito a um voto. E aí o que foi combinado? Tinham poucas pessoas, deviam ter umas 20 pessoas na Assembleia. Olha, como tem poucos aqui, nós vamos fazer, levanta a mão, a gente conta. Só que os dois só tinham um voto. Então, né, eu estava ali olhando, o secretário estava ali, eu falei assim, bom, vamos ver o que vai acontecer. O pessoal levantou, naturalmente, e estou vendo os dois levantavam. Aí eu falei, não, eu tenho que indicar. Falei, aquele casal ali conta um voto só. Aí a menina contou um voto só. Na segunda votação, eles novamente... Aí eu não me aguentei, né? Falei assim, pessoal, desculpa perguntar. O casal, vocês têm 2 unidades? Os dois, tranquilamente. Não, nós temos 1 unidade. Falei, mas vocês 2 estão levantando o braço. Sim, nós 2 vamos levantar o braço. Nós somos um só. Cara, mas aquilo ali, naquele momento ali de caos instalado, no meio de uma votação... Você ouvir isso de um casal, que tava um silêncio, eu questionando, que eu pensei que ia falar, desculpa, eu tô levantando, minha esposa tá levantando, né? Tu esperava uma resposta, né? Não, nós somos um só. E a gente combinou aqui, os 2 levantam o braço, mas foi muito engraçado. Essa foi uma primeira. E uma segunda, que foi até um problema jurídico depois, eu estava numa assembleia, aí agora, né, representando um cliente, e aí ele me convidou, Wagner, eu quero que você vá lá com a tua experiência de condomínio e participe por mim. Eu falei, beleza, sentei lá. E aí, no meio de uma assembleia, uma colaboradora do condomínio, representando o condomínio, fazendo a ata, inclusive, na hora da votação, a mesma situação. Levanta o braço para quem quer a.
tinha um condômino, que estava, inclusive, até tinha batido papo com ele antes. Ele estava inadimplente, ele não poderia votar, e ele levantou o braço. Nesse momento que ele levanta o braço para votar, ela simplesmente poderia, né? Não computar votar. Ela, no meio da Assembleia, ela pega e fala assim, ei, você que está inadimplente, aí falou o nome do cara que eu não me lembro mais, você não pode votar. Gente, aquilo foi... Acabou a Assembleia ali. Acabou a Assembleia ali. Ele falou que ia chamar a polícia, o morador ficou revoltado, e a turma do Nada Disso entrou, eu entrei na turma do Nada Disso, calma, gente, que isso, não, ela falou que ela acabou de me causar constrangimento, que não sei o que, esporra, não sei o que. Aí foi uma loucura, e eu fiquei assim, desconcertado realmente, eu não sabia que o nível dos colaboradores para uma Assembleia, que aí eu acho que é até um gancho para a gente entrar agora, doutor Carlos, o que o senhor considera, com certeza você treina muitas pessoas a nível condominial, além de defender diversos condomínios na área do direito imobiliário e condominial, o que você acredita que, assim, seja um secretariado, até um colaborador da administradora, você daria algumas dicas dele ele se capacitar para estar numa assembleia? Porque isso às vezes acontece. Sim. E assim, qual dica que você daria, e depois eu quero também ouvir um pouquinho do André, o que ele acredita que, como síndico profissional, é interessante, até um presidente de mesa, às vezes, que vai se candidatar, até se puder também explanar um pouquinho para o pessoal, qual é o papel do presidente de mesa, assim. Tá. Bom, então, começando pela primeira pergunta, né? Quais são as competências que eu vislumbro ali para aquela composição clássica de mesa, presidente e secretário? O presidente de mesa tem que ser alguém que tem uma visão de processo muito bem definida, porque a assembleia, ela nada mais é do que toda deliberação assemblear, ela tem uma fala introdutória, pelo menos Sim. Esse é o padrão. Ela tem uma fala introdutória, ela tem uma etapa de deliberação e ela tem uma etapa de conjunção de argumentos. Eu concordo, não concordo, por causa disso, por causa daquilo, e ao final tem uma deliberação. Eu tenho essa estrutura para cada item de pauta, né? Então, o que é um bom presidente de mesa? É a pessoa que tem a sensibilidade, primeiro, de entender que essa etapa introdutória do item é muito importante para quem está ouvindo poder votar com qualidade, poder votar sabendo o que está sendo deliberado ali. E eu acho que não só ouvir, mas também se o síndico ou a gestão levar alguma coisa visual é importantíssimo. Qualquer recurso que ajude ali, né? Você, então, por exemplo, prestação de contas. Vamos falar do... Bom tema. Prestação e previsão é tema importante. Que a gente teve aqui antes. Isso. Cara, prestação de contas, sem o elemento visual, de você poder ver lá, olha, o saldo, o que gastou, o que não gastou, situações que vale a pena trazer para a Assembleia, por exemplo, gente, olha, teve uma despesa extraordinária aqui, caiu um pedaço, sei lá, do alambrado da quadra de futebol, a gente teve que repor e tal. Sim. Esses elementos visuais, ou seja, essa parte introdutória da etapa dessa deliberação, ela ajuda a Assembleia a deliberar melhor, a votar melhor. Porque se você não tem essa etapa bem feita, onde que isso aqui vai acontecer? Nos debates. Isso aí. E aí, cara, nos debates... Acho que aumenta, cara. Lógico, porque aí o debate é assim, você não mostrou tal coisa, tá escondendo. Então, assim, o presidente de mesa, ele deve ser alguém que, inclusive, estimule o síndico a... Síndico, olha só, você pode explicar um pouquinho melhor essa parte que eu não entendi muito bem? Talvez a minha dúvida seja a dúvida dos outros. Você consegue trazer um pouco mais de elementos? Debate. Vou fazer o comentário que eu fiz alguns minutos antes. Todo mundo usar palavras numa assembleia, não tem assembleia. A assembleia vai durar... Não tem como. 18 horas. Então, o presidente, ele deve ser alguém que saiba controlar a etapa dos debates para dizer o seguinte, olha, você já usou a palavra, você já esgotou o que você tinha para falar. Porque é muito comum, especialmente uma pessoa que esteja ali num movimento de convencimento, que tente convencer o outro, ele vai pro argumento, se o argumento não dá certo, ele faz um loop no argumento. Vai fazendo a tentativa, faz um outro link e volta pro... Então ele fica fazendo essas voltas. E o presidente é aquele que tem, a princípio, o poder de... Olha, já foi. Você já falou o que você tinha que falar. A gente até sugere nas assembleias colocar um primeiro item de pauta, que é dar à assembleia deliberar o tempo de fala de cada pessoa. Legal. Quanto tempo cada pessoa pode falar. Sim. E na assembleia eletrônica, virtual, isso se torna muito importante porque as pessoas querem falar mais. Não, né? tem como. Numa assembleia virtual que a gente faz, tem que ter o tempo ali, 2 minutos no máximo. Tem que ter, senão não dá. Mas isso é interessante que esteja pré-deliberado. Senão o presidente também começa a adotar uma postura muito autoritária, muito assertiva, e isso não é legal para a dinâmica. Então ele tem que ter essa sensibilidade também. E na etapa da votação, cara, tem que ser uma pessoa metódica. Computar voto, eu costumo brincar assim, cara, computar voto é uma arte.
se você estiver naquela assembleia cheia, com barulho, como é que você conta os votos? Não é. Cada um vai levantar a mão. E aí tem algumas questões jurídicas que são interessantes. Por exemplo, se eu tenho deliberações por maioria, em que o presidente de mesa já tem a sensibilidade de que, bom, a maioria vota de uma forma ou outra, eu não preciso fazer a contagem de votos nominalmente. Eu posso fazer, alguém se opõe? Quer consignar o seu voto? Sim. Ah, não quero consignar. Então, por maioria, Vai deliberou. por aclamação, às vezes. Assim, a gente tem que tomar cuidado com a terminologia. Sim. Aclamação é uma figura jurídica que é a não deliberação. Quando eu faço aclamação, eu não estou deliberando. Então, a ideia é, você faz um cômputo de voto por exclusão. Você fala assim, olha, aqueles que concordam permaneçam como estão. E quem não concorda? 3 levantaram a mão. Você gostaria de consignar o seu voto? Não precisa. Ótimo. Então, por maioria, deliberou-se. Não, eu quero consignar o meu voto, sim. Pois não, unidade, tal. Então, são essas, pra mim, aí eu tô falando assim, ninguém mais vai querer ser presidente de mesa, né? Que eu tô falando André aqui já foi presidente de mesa, André? Já, quando eu não era síndico, né? Já começou como presidente de mesa, depois virou síndico. Pois é, então assim, Aí. se ninguém quer ser síndico, imagine presidente de mesa. Então assim, mas a ideia aqui tentando trazer. E o secretário, cara? O secretário, na minha visão, para mim só tem uma competência, tem 2 competências. Primeiro, tem que ser uma pessoa muito atenta. O secretário tem que estar atento ali aos acontecimentos, porque existe ainda uma certa... vamos dizer assim, ainda é muito irregular o nosso entendimento acerca do que deve constar na ata e o que não deve constar na ata. Sim. Tem pessoas que têm uma leitura de que a ata deva só ser um termo circunstanciado daquilo que aconteceu. Tem pessoas que acreditam numa ata mais analítica do que aconteceu de fato ali, detalhe por detalhe, e tossiu, né? Assim, essa brincadeira a gente escuta as histórias assim de bar, de advogado, assim, que o cara botou na ata assim, e tossiu. 3 pontinhos. Então, assim, não precisa disso também. Mas tem que ser uma pessoa atenta e que redija bem. O que a gente pega de ata, aí agora uma reclamação pública aqui, né? Vamos lá. O que a gente pega de ata mal redigida, mas não é assim, o erro de português faz parte, todo mundo erra, isso é todo bobeira. mundo erra. Mas é assim, as sentenças não O ápice. fazem sentido. Entendi. Então, você fala Começa assim, e não termina. começou a deliberação sobre o item 1. Aí, de repente, a pessoa assim, mas fulano de tal comentou sobre o item 2. Mas, não, peraí. Você tem que manter ali um... Ah, mas é que uma pessoa usou a palavra na hora. Sim, mas você ignora aquilo e joga para a posição correta Sim. na ata, porque senão a ata fica impossível de você ter um encadeamento de ideias. Então, assim, o secretária da mesa tem que ser alguém, primeiro, com essa capacidade de percepção, muito, muito atento, e que redija bem, que tem uma boa habilidade de redação. Agora, doutor, entrando nesse assunto que a gente começou a falar um pouquinho de ata e também de presidente de mesa, eu queria até às vezes é a minha dúvida, pode ser a dúvida do síndico e da síndica que está nos assistindo. Tenho 2 perguntas, não sei se vão ser assim... Começa assim, já vamos lá, né? A André também, se quiser se posicionar. Primeira pergunta seria o seguinte, na construção da ata, no dia a dia que eu vivo aí com as assembleias, tem sempre aquele assim, eu quero o condômino, eu quero que faça constar em ata. Sim. Muitas das vezes isso vai para a ata. Sim. Só que, naturalmente, quem está construindo a ata, eu já vi isso, muitas atas construídas só por essa parte. Aqueles moradores que falam, não, eu faço questão que conste em ata. Existe alguma diferença? Ela tem que colocar tudo o que acontece na Assembleia, que é relevante, claro, senão não tem como colocar cada palavra dita, mas existe uma diferença quando uma pessoa fala assim, eu quero que faça constar em ata, ou se nem que ela diga aquilo ali, ou reforce aquilo ali. Dependendo da situação, ele tem que constar isso em ata? Existe uma diferença, porque eu vejo muitos condôminos assim, né? Principalmente quando há um debate mais aclarado. Ah, eu quero que faça constar em ata que eu sou contra a tal coisa. Se ele não fala isso, fica ali o disse por não disse, e muitas das vezes quem constrói a ata está na atual gestão, e aí se for então uma galera contra, não vai colocar. Então assim, é fundamental que essa prática continue. Na sua opinião, o que deveria ser levado em conta? O que deve estar na ata? Isso. Né? Bom, vamos lá. A técnica de preenchimento de ata, ela não está prevista na lei. A lei não diz como uma ata deve ser feita. Sim. A gente usa muito, vamos dizer assim, pedaços de direito empresarial que estão no próprio Código Civil. A gente usa também alguma coisa da lei de sociedades anônimas que tratam desse assunto. Sim. De atas, assembleias, etc., de uma maneira muito mais rebuscada. Mas a ideia da ata, ela não necessariamente precisa transcrever todos os acontecimentos da reunião. Entendi. Que a gente está falando aqui de uma reunião de pessoas. O que ela precisa é trazer tudo que é relevante para que aquele resultado tenha acontecido. Então, por exemplo, e aí vem a questão da sensibilidade do presidente de mesa, de entender esses debates e de extrair, e do secretário de conseguir extrair. Então, por exemplo,
uma determinada votação vai caminhando na linha de aprovar as contas do síndico. Não, vamos aprovar, vamos aprovar. De repente, um argumento é levantado que convence a Assembleia inteira de reprovar as contas. Uma pessoa levanta um ponto que ninguém tinha percebido. Isso é importante de ir para uma ata. Porque aí você vai ter um encaminhamento lógico, um encadeamento lógico dos acontecimentos para entender que a Assembleia ia de uma maneira e por causa de um determinado ponto que foi levantado, as contas foram reprovadas. Mas isso é uma acessibilidade de quem está construindo a ata. De quem está construindo a ata e do presidente, que é ele que vai subscrever a ata. Ele vai também dar a assinatura dele. Exatamente. E aí ele pode lembrar aquilo que foi importante. Foi falado, não devemos esquecer, tudo mais. Então, isso é um ponto. Agora, os debates que eu e André aqui estamos, digamos, a gente começa a debater, não, André, eu não concordo com você e tal. Isso precisa ir para ata? Não. Se isso não tem relevância para a composição final da deliberação, isso não precisa ir. Agora, se o André fala, eu quero que conste em ata minha manifestação, isso tem que ir para a ata. Por quê? E aí até isso está, vamos dizer assim, de maneira implícita na lei, mas isso com certeza se consolidou depois da nova lei, da 14.309, que é a lei que trata das assembleias eletrônicas, porque o direito do condômino que tem que ser preservado é o direito de voto e voz. Ele tem que participar, ele tem que votar, ele tem que ter voz. E para ele ter voz, como é que é o registro da voz numa ata escrita? É a consignação. É a única maneira que eu tenho de dizer que aquele cara exerceu o direito dele de falar naquela assembleia, ele pediu para consignar, ele consignou. Agora, o que eu tenho orientado, e eu acho que é uma excelente prática, é o seguinte, cara, se você faz uma assembleia gravada em áudio e vídeo, você não precisa ser detalhista na ata escrita. A ata escrita, ela pode chamar, aos dias tal, a assembleia foi gravada em áudio e vídeo para a representação de todos os acontecimentos. Se deliberou tal coisa por maioria, tal coisa, tal coisa, tal, encerrada a ata. É isso que eu ia perguntar. Quando a gente constrói uma assembleia virtual, muitas das vezes a ata ela é muito curta. Porque você já tem uma gravação. Você tem ali o áudio, o vídeo, mas você tem o chat. Mas chat. tem que referenciar que a gravação existe. Justamente. Isso é importante. Então, assim, as atas do virtual, ela tem sido mais encolhidas, porque você bota ali, foi consignado isso por maioria, foi consignado isso por tantos e tantos votos, no minuto X é dito sobre o assunto Y. Se a pessoa pediu, eu quero que fique na ata, justamente. Tudo bem, não tem problema. Isso se muda. Então, assim, aquelas 15 páginas, às vezes, de uma ata do presencial, hoje no virtual você consegue ali fazer com umas 2, 3 folhas. E o André provavelmente tem essa experiência também. Quanto mais detalhista você tenta ser numa ata, maior é a sua chance de errar na redação da ata. Porque é muito difícil você conseguir ali, especialmente numa assembleia conturbada, você coletar ali os detalhes é muito difícil. E uma última pergunta, antes de eu pedir uma experiência do André, que eu sei que já viveu muitas assembleias, inclusive eu com algumas com ele, o síndico, isso é uma dúvida que aconteceu até num condomínio. Numa assembleia, eu naquele momento não soube responder, depois fui buscar informação. Um síndico, ele pode ser o presidente de mesa? Se a convenção não vetar, pode. Pode. Sim, se a convenção não vetar, pode. Ele deve ser o presidente de mesa? Aí é uma avaliação que o síndico tem que fazer. Entendi. Porque assim, uma assembleia em que vou dar um exemplo de uma assembleia em que, na minha visão, o síndico deveria ser o presidente. O cara vai votar obras. Não existe ninguém mais qualificado para explicar o porquê que ele acha que aquela obra tem que ser feita do que ele mesmo. Sim. Então o presidente de mesa, ele acaba tendo ali um papel vamos dizer assim, de dinamização da Assembleia. Comandar, né? Que poderia ser exercido pelo próprio síndico naquele momento. Agora, por exemplo, uma Assembleia de Prestação de Contas. É prudente o síndico ser o presidente da mesa? Não, porque o presidente é quem vai caçar a palavra. Sim. É quem vai dar a palavra. Então não é de bom tom que faça. Mas, legalmente falando, o síndico pode presidir? Se a convenção não vedar, pode. Bacana. E aí, quando a gente entra nessa questão do síndico, a gente entra também. Só proprietário pode ser o presidente de mesa? Novamente, essa regra está anotada na convenção. Sim. Se a convenção não falar nada, qualquer pessoa presente pode presidir uma assembleia. Tá? Então, pessoal aí que sempre fica essa dúvida, eu digo isso porque é uma das dúvidas constantes. Então, primeira orientação, dá uma lida na convenção, vê se lá é o básico, dá uma lida na sua convenção, não existe um padrão de convenção, é importante também a gente deixar essa informação, cada convenção é um universo. Então, a primeira coisa que você tem que fazer como condômino, tá lá, não, eu acho que o fulano não pode ser o presidente de mesa. Você busca saber se ele, na verdade, consta alguma coisa impositória na convenção. Perfeito. Se disser que pode, aí você não tem jeito, é por votação. É convencer as pessoas. É convencer as pessoas de quem vai ser o presidente de mesa. E, André, falando nesse universo Assembleia, eu queria que você, assim, compartilhasse com a gente, a nível de Assembleia, pode ter sido a mais tensa que você já teve, a mais tranquila.
Mas o que você considera, assim, por experiência dentro do universo do que você já teve, como uma assembleia que foi bem realizada? Assim, que essa assembleia aqui eu não esqueço dela porque a gente conseguiu ali encaixar tudo que a gente precisava para que isso acontecesse. O que você acredita que tinha que ter sido feito antes, durante e até mesmo depois? Uma assembleia que dura meia hora. Cara, eu já participei de uma 40 minutos. Meia hora. Caraca, eu cheguei, tudo bem que tinha uma candidata com quase 100 procurações, mas tudo bem, foi 40 minutos de assembleia, né? Então assim, André, compartilha com a gente um pouquinho aí do que você considera aquela assembleia que você fala, nossa, muito boa, foi tudo bacana aqui, se você já viveu. Foi uma assembleia que a gente trabalhou muito antes da assembleia acontecer, com divulgação, com Legal. Conscientização das pessoas para o benefício que ia trazer dos itens de pauta que iriam ser votados. Condomínio grande? Condomínio grande. Quantas unidades, mais ou menos? 910. Caraca, quase uma cidade. Meu Deus. Tá maior que muita cidade por aí, cara. Então a gente começou a fazer comitês, né? Para poder cada subsíndico de bloco representar a administração e conscientizando, né? Aí a gente teve uma votação super expressiva boa, que a gente conseguiu aprovar praticamente tudo. 90% a gente conseguiu aprovar. Que foram obras de benfeitoria, iluminação, paisagismo. Não, isso é importante, Duque, por isso que eu fiz questão que ele compartilhasse com a gente, porque tem muito síndico, assim, doutor Carlos, isso é uma realidade hoje, assim, que ele não se prepara para uma assembleia. Não, exato, verdade. Então, por exemplo, ele traz um assunto super importante que é a reforma da fachada. Mas por quê? Justamente, mas é a questão do o que o doutor está falando. Projeto. Não tem nem Cadê o projeto. projeto? Não trouxe. Ele chega, eu preciso aprovar 3 milhões para a fachada. Tá bom, o condomínio pergunta, tá, como? Por que isso não chegou antes a mim? Por que esse material que você está apresentando hoje não chegou para... mas Wagner, eu fico meio assim de compartilhar, porque eu não sei, tem uma galera do contra. Gente, condomínio, eu digo isso, é importante ter a galera do contra. Claro. Porque ela faz você sair da cadeira e ir rodar no condomínio. Faz você cobrar mais os seus funcionários. Tem uma galera que fica chateada com a galera do contra? Fica, natural. Nós somos seres humanos. Foi feito para dar ruim, não é isso? Condomínio foi feito para dar ruim. Só que a gente às vezes se acomoda ou fica dando aquelas respostas mal criadas também para o pessoal do contra, ao invés de pegar a grande massa, que eu costumo dizer que acorda, vai trabalhar, chega no condomínio, dorme. Acorda, vai trabalhar, chega no condomínio e dorme. Que nunca foi na piscina. Sim. Só que cai naquele sábado de manhã que o cara foi lá comprar o jornalzinho dele ou desceu para acompanhar o filho e ele vê que tem uma assembleia. Gente, eu já participei de muita assembleia assim. Do cara chegar lá de short, camiseta e falar assim, o que é hoje? Assembleia? Ih, eu vou participar. Aquele cara caiu ali de paraquedas. E aí ele começa a ver que você vai aprovar uma obra de 3 milhões de fachada e não tem uma apresentação, ou que isso não foi enviado no escaninho. Wagner, eu mandei por e-mail. Pô, é uma coisa muito importante. Usou o Vila Fácil? Ou usou o Vila Fácil. Divulgação. Wagner, não, eu nem compartilhei no Vila Fácil. Gente, como? Tem a ferramenta, faz isso. Então, assim, esse exemplo que você deu de ter aprovado aí quase 100% é muito importante, porque você fez um trabalho muito prévio. Você fez um trabalho de conscientização, de divulgação. Você usou, inclusive, o Vila Fácil para compartilhar muita coisa dos encontros. Então, fotos. Então, assim, é legal para você que é síndico e síndico que está acompanhando a gente nesse assunto de hoje. Quer ter sucesso em tópicos importantes numa assembleia? Divulga antes esses tópicos, compartilha. Isso até constrange o opositor. Sim. Porque você fala assim, cara, isso já foi explicado. Debate. Justamente. Isso já foi, cara. Eu tive uma experiência na pandemia muito bacana que eu queria compartilhar com vocês, que teve uma síndica que ela fez, eu só não me lembro agora se foram 12 ou 14 lives. Explicando a mesma coisa. Ela explicava tudo o que ia acontecer na Assembleia. Foi maciça, né? Foi maciça. Ela fez uma agenda de lives durante 2 semanas e cada dia, depois das 20 horas, ela fazia uma live. E quando ela levou isso para a Assembleia, ela falou assim, Wagner, de verdade, eu não abri a boca na Assembleia. Eu falei, vamos botar o item 1, a troca do espaço de A para B. Todo mundo já estava sabendo. O pessoal, um ou outro que ela falou meio que caía de paraquedas e perguntava. E aí o próprio condômino
Já falava, olha só, ela perdeu quase 2 horas explicando isso pra gente na terça-feira, 8 horas da noite. Então, assim, é uma modalidade que ela criou, que você que está aí do outro lado, você pode criar isso para a tua próxima assembleia. Cria seja um comunicado no teu aplicativo, de preferência o Vila Fácil. Se não for o Vila Fácil, que você coloque lá o comunicado, seja físico ou digitalmente, para que as coisas sejam previamente entregues aos condôminos e numa assembleia você deixar o disse-me-disse, o debate ser menor. Né? Porque foi justamente esse processo de assembleia, ele bem seguido, ele não dá dor de cabeça. Né? Porque eu acredito assim, quem grita numa assembleia é porque já passou da parte de convencimento, de debate. Quando você chega na parte de gritaria, porrada, tiro, porrada... Quer gritar, exatamente. Justamente. E assim, eu vejo hoje a população condominial, vamos dizer assim, essa galera que vai numa assembleia, ela é bem atenta a isso. Ela vê quem está tranquila, é o que a gente estava falando aqui nos bastidores. Você tem, às vezes, participação de advogados condominialistas nessas assembleias, tranquilos, que pontuam, falam. E você tem uns que não, que grita, que parece que está no tribunal. E criminal ainda. E nem grita no tribunal. E às vezes nem grita tanto no tribunal. E aí você vê que o pessoal que está acompanhando já diferencia. Pô, peraí, por que esse está gritando tanto e esse aqui está num raciocínio lógico e está falando brando, que todo mundo consegue entender? Então isso é muito importante. E aí, para a gente entrar num dos últimos assuntos, a gente falou de diversas modalidades aqui, né? A virtual, que é a eletrônica, a presencial, que é a mais comum, né? Até antes da pandemia era mais comum. A pandemia só antecipou há alguns anos, né? E a gente falou também das híbridas, que na nossa opinião, acho que é do André também, são as mais indicadas hoje. O momento pede, né? Você, na híbrida, você consegue conscientizar a pessoa que vai vir o virtual 100%, ela já consegue fazer a experiência que, se não funcionar em casa, ela desce. Uhum. E existem as assembleias também permanentes, que essa ainda é alguma... Assim, eu, por exemplo, nunca fiz nenhuma dessas, e eu queria trazer ela aqui para a gente entender um pouquinho. As permanentes, me corrija se estiver errado, doutor, são aquelas que você abre num dia e fecha 1 dia, 2 dias depois, né? Mais ou menos isso. Mais ou menos. E a pergunta que eu acho que isso vai levar bastante conteúdo para o pessoal. É legal fazer isso? Tem alguma prática que, se você já teve alguma experiência, ou até se o André já participou de alguma dessa, que é fundamental? Queria que você compartilhasse um pouquinho da sua experiência com as permanentes, que eu ainda acho que são as menos executáveis hoje, tá? Salvo engano, alguns condomínios dentro da modalidade por algum motivo. Tá. Mas fala um pouquinho pra gente, doutor Carlos, sobre essa modalidade. Tá. A Assembleia em Sessão Permanente, ela, na verdade, ela era uma prática de mercado que era extremamente controvertida antes, porque como a gente não tinha uma regulação da matéria, cada um fazia de um jeito. Eu, por exemplo, sempre fui contra a sessão permanente. Sim. Porque o que eu entendia era o seguinte: para a assembleia acontecer, para um item de pauta acontecer, ele tem que ter esses 3 pontos, esses 3 momentos: introdução, debate, deliberação. A assembleia em sessão permanente que muita gente fazia era assim: vamos fazer uma assembleia para mudar a convenção. Fazia-se uma assembleia, deixava-se um papel em cima da mesa e falava assim: ó, daqui a 10 dias a assembleia vai fechar. Quem concorda com a convenção assina e acabou. Quem concorda com a convenção assina e acabou, por mais que você possa ter uma excelente introdução, uma justificativa do porquê, e você possa ter uma deliberação, você está literalmente acabando com o debate, que é Sim. o que faz a coisa acontecer. E é o que dá, isso é muito importante, é o que dá legitimidade para a assembleia. O que legitima a assembleia é o que você falou. É a possibilidade de um opositor chegar lá e falar: pô, André, eu não concordo contigo, cara. Por causa disso. E o André falar: mesmo assim, minha opinião é essa. Eu falei que foi feito para dar ruim. Exato. Essa é a beleza. Essa é a beleza do negócio. Bacana, essa é a beleza do negócio. É claro que a gente, quando pensa assim no opositor, não está batendo em ninguém. Tem até um vídeo aí circulando de uma assembleia numa vila militar, parece que o pessoal pegou cadeira. Foi. Eu compartilhei, inclusive, com muito síndico. Eu falei: ó, cuidado, hein? O negócio é meio cuidado que a galera está evoluindo. Não é disso que a gente está falando, mas se tinha na visão de uma assembleia em sessão permanente, uma assembleia aberta ou assembleia em suspenso, cada um chamava de um jeito, que você poderia romper esse fator. Só que o STJ, que é o nosso Superior Tribunal de Justiça, ele já vinha em decisões dizendo o seguinte: cara, a sessão permanente
ela está tirando da Assembleia o principal fator dela. Porque a introdução, ela é, vamos dizer assim, alguma coisa aconselhável, mas ela não é obrigatória. A deliberação, como eu voto, isso não é tão relevante. Se eu vou votar oralmente, se eu vou votar por escrito. Mas o que é importante de verdade é o debate. É que isso aqui aconteça. Bom, então criou-se inclusive um determinado momento em que a resistência em assembleias abertas era tão grande que muitas pessoas, eu inclusive, falava, não dá para fazer a sessão aberta. Assembleia, você quer aprovar quórum de 2/3? Você vai fazer um dever de casa, que nem o André falou. Você vai se preparar quase um ano antes, pegar procuração, organizar, para chegar numa assembleia com o quórum que você precisa. Mas a gente sabe que nesses mega complexos condominiais isso é quase impossível, mesmo com preparo. Mesmo com preparo, isso até hoje eu não tive a experiência de acompanhar um trabalho assim. É muito difícil. Assim, eu já participei... Já vi inícios, não fins. Eu já participei de processos nessa estrutura que deram certo, mas que demoraram assim um ano e meio para acontecer. Aí demora demais. Eu já vi uns 3, 4 processos desse iniciar, de não, vou mudar a convenção e tal. Difícil. E aí o cara faz um movimento de 3, 4 meses, daqui a pouco acabou tudo, ninguém mais... O cara vende apartamento. Isso aí. Aí aquele cara que era aquela continuidade, o mobilizador vende. Putz, caramba, outro momento de vida, eu tô saindo do condomínio, eu falei, cara, mas aquele trabalho que você começou... Não importa. Tô saindo e vida que segue. Então, o que aconteceu? A Lei 14.309 regulamentou a sessão permanente. Então, o que é a Assembleia e a sessão permanente, basicamente? Numa Assembleia em que eu tenha itens que dependem de quórum qualificado para deliberar, maioria absoluta, 3/4, 2/3, que são os quórums que a lei prevê, a própria Assembleia pode, por maioria, se aquele quórum não for atingido, ela pode deliberar por manter aquela Assembleia em sessão permanente. Ou seja, para prolongar aqueles debates. Então, funciona mais ou menos da seguinte maneira. Nós três aqui decidimos que a gente quer fazer uma reforma dessa mesa, mas o quórum para isso é 2/3 e nós não representamos 2/3. Então nós votamos, queremos mudar a mesa. Como a gente não conseguiu alcançar o quórum, a gente delibera. Vamos transformar em sessão permanente? Vamos. Produz-se uma ata parcial dizendo, olha, naquela sessão nós tivemos tantos votos, deliberou-se assim, os presentes já estão convocados para uma próxima reunião e os ausentes serão reconvocados para essa próxima reunião. Então, posso, mesmo isso não estando em pauta, eu posso deliberar isso. Isso é um item extra-pauta. A lei define isso como um item extra-pauta. Porque senão você criaria um cenário de abuso em que um síndico mal-intencionado ou então um grupo de moradores mal-intencionado convocasse uma Assembleia Permanente. A ideia da Assembleia Permanente tem que ser ali na hora. Tão democrático que é o seguinte, quem decide se a Assembleia é permanente ou não é a própria Assembleia que está deliberando. Entendi. Isso é incrível, isso é fantástico. Então você vai ter uma próxima sessão, que só pode ser, ela tem um limite de prazo de convocação de 60 dias, e a Assembleia Permanente, esse nome é ruim, porque ela não pode ser permanente, ela só pode durar 90 dias. Entendi. Então a Assembleia em Sessão Permanente, ela é uma maneira de você alcançar quórums qualificados, sem que você precise fazer toda essa volta que a gente está tentando desenhar aqui. Olha que conteúdo relevante, você que segue aí com as assembleias. Então, eu, mesmo não estando em pauta, eu posso, dentro da Assembleia, convocar essa Assembleia Permanente. A própria Assembleia delibera pela sessão permanente. Então ela fala assim, olha, nós concordamos que a gente deve convocar novamente os condôminos ausentes para que eles debatam a questão. E os condôminos presentes vão ter que voltar na Assembleia? Não. Eu ratifico o voto deles. Bacana. E aí eu vou somando os votos até atingir, mas eu tenho 90 dias para fazer isso. Então você síndico, se está acompanhando a gente, ó, quer mudar a convenção? Tá com algum quórum aí qualificado? Agora dá para fazer mais fácil. Agora dá para fazer mais fácil. Então, assim, já se prepara com essas informações, né? Que são detalhes. Você vê que condomínio não é fácil, tem muita informação. Muito. Né? Qualifica esse teu quórum com essa solicitação dentro de uma assembleia, né? E se preocupa com esses prazos, né? Convoca depois aí o Dr. Carlos ou outro especialista na área condominial para que ele possa te orientar. E detalhe, são muitos detalhes. A sessão permanente, ela pode ser feita numa assembleia virtual. Sim. Então eu posso juntar as duas categorias. Bacana. E aí, cara, as possibilidades são infinitas. Aí, bacana. A gente vai ver muita convenção mudando por aí. Muita coisa, graças a Deus, porque tem cada convenção que a gente pega aqui. Com certeza. Isso é isso. Pessoal, então chegando agora na reta final do nosso podcast aqui, muito bom ter vocês aqui. Esse bate-papo tá bacana, assim. E pra gente encerrar aqui, sim, eu queria primeiro agradecer vocês dois pela presença, muito bom ter vocês aqui, foi muito bom compartilhar essas experiências técnicas e do dia a dia em relação às assembleias. E aí, antes da gente encerrar, eu queria dizer para vocês assim, se você hoje, André,
pudesse dar uma dica para o síndico que vai fazer a sua próxima assembleia, ou já está com ela agendada, qual dica você daria, tá? E a mesma coisa do Dr. Carlos. Então, André, qual é a dica que você daria aí para o síndico que está, né, nessa missão de fazer a sua próxima assembleia ou vai agendá-la? E bem preparada para a assembleia, com o material mais rico possível de informação, no caso, se for de prestação de conta de valores, balancetes, Legal. se for apresentação de alguma obra, com um projeto, né, do arquitetônico do que vai ser, se é uma obra corretiva. E eu tive uma experiência, só uma lacuna rapidinho aqui, um condomínio grande, né, que eu precisei de ter 2/3 para registrar a convenção, não foi nem para alterar. Então, precisava de 606 assinaturas. Não conseguimos por causa dessa logística, justamente de não ter tempo. Pessoas que moravam, não moravam mais, pessoas que faleceram, aí entrou em inventário, aí, ou seja, aquela assinatura já não valia. Então, essa é uma coisa bem complicada. Bem complexo, né? Tem que ter um trabalho prévio, bastante antecedência. Não, mas show de bola, André. Muito obrigado aí por ter compartilhado com a gente as suas experiências. Muito bom ter você aqui. Doutor Carlos, pudesse dar uma dica hoje pro nosso síndico e síndica? Cara, o que o André falou, eu concordo 100%. Eu só vou acrescentar um detalhe que ele acabou falando, mas eu vou só especializar um pouco mais o detalhe, que é o síndico ele tem que saber muito bem o que ele vai deliberar. Eu acho que é muito comum a gente ter um item de pauta, uma convocação, em que o item está genérico demais e chega na Assembleia, ele é muito específico e isso gera divergência. Mas não é isso que estava ali na pauta, o quórum para isso é qualificado. Então, se eu tivesse que orientar, seria o seguinte: faça um estudo com a sua equipe jurídica, com a sua equipe contábil, com a sua equipe de engenharia, para você conseguir fazer desenhos de ordens do dia, de itens de pauta em ordem do dia, para que você consiga deliberar aquilo ali com mais facilidade. Muito bom. Bem, assim, o que eu pude hoje compartilhar junto com meus amigos aqui com você a Assembleia é um item muito importante nos condomínios. Não tem como eu vejo alguns síndicos falar assim, vamos convocar uma Assembleia para fazer isso, isso e isso. A primeira, assim, dica que eu dou para vocês como qualquer outra coisa no condomínio importante e relevante, você ali vai estar levando itens para serem decididos numa Assembleia, é você fazer um trabalho de antecedência, um trabalho prévio muito forte. Eu costumo dizer que a Assembleia ela inicia quando você decide ou é obrigado a fazer e convocar uma Assembleia. É ali que você começa. Então, você ter reuniões prévias, você ter reuniões, vamos dizer assim, com uma comissão específica para uma Assembleia muito importante, ela é fundamental. O trabalho durante a Assembleia toma aquele chá de camomila com bastante tranquilidade, respira fundo, dorme bem. Toma um Rivotril, dependendo Uma gotinhas ali? Então, assim, e vá com bastante tranquilidade, ciente de que você fez o seu melhor. Né? Eu sinto que às vezes alguns síndicos se sentem acuados numa Assembleia, mas é porque eles já estão se cobrando que não fizeram o melhor. E já sabe que vai para aquela Assembleia para tomar pedrada. Já sabe os defeitos. Já sabe onde que o pessoal do contra vai se pegar. Então, tudo isso é muito importante. É você fazer esse durante, com muita tranquilidade, se você fez uma boa prévia. E o pós, tem síndico, por exemplo, essa semana eu recebi uma pessoa, eram 7 dias para entregar a ata. Já estavam indo para 10 e a ata ninguém fez. Então, tem que também se preocupar após a Assembleia. Eu sei que depois todo mundo esquece, ninguém quer mais saber, mas é muito importante também o pós. Só um comentário rápido sobre isso que você colocou, cara. O pós-Assembleia é fundamental, porque o pós-Assembleia é a chance que a gente tem de corrigir um defeito de ata. E as pessoas se sentem ofendidas quando um condomínio vem e fala, olha, faltou tal coisa. Cara, esse cara tá te fazendo um favor. Se você às vezes não incluir aquilo, é ação judicial que vai anular a tua Assembleia. Não, nem fala. Então, assim, eu acho que foi um assunto muito bom para a gente estar discutindo hoje, levou muita clareza e também tirou diversas dúvidas para você que está aí do outro lado da tela. É muito bom ter vocês aqui com a gente. Eu espero que vocês tenham curtido esse conteúdo que a gente trouxe aqui com os convidados. E também, mais uma vez, agradecer a realização, ao apoio e a parceria que fazem esse evento acontecer, né, esse podcast acontecer. É claro que a gente sempre vai estar tentando melhorar ou agregar. Então você fique ligado aí nos nossos próximos temas, que também são muito relevantes e também bem polêmicos, porque eu acho que são poucos aqueles assuntos que não são polêmicos em condomínio. E é difícil, né? Quando a gente fala, então, se a gente for falar de pet, de vaga de garagem. Vaga de garagem, então nem se fala. Então, galera, queria mais uma vez agradecer aos convidados. Muito bom ter vocês aqui para esse bate-papo. Agradecer vocês e até o nosso próximo podcast do Resenha Síndico, com certeza com muito mais conteúdo e assunto. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu. Valeu.